Vamos para a nossa entrevista do dia, sempre num plano do PAF, o Plano de Assistência Familiar da Butski. Vamos trazendo aqui a psicóloga, doutora Cleise Navarro. Inicialmente aqui eu agradeço, doutora, pela sua disponibilidade, por aceitar vir conversar com a gente. Sempre um prazer receber você aqui no Repórter Cultura. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Quero já parabenizá-los por levar o conhecimento às pessoas. Isso realmente, a informação é muito importante. É o que hoje nos ajuda a prevenir muitas coisas e, principalmente, é através do conhecimento que a gente cresce. Então, quero parabenizá-los também por levar a informação a todos. Então, para você que está aí do outro lado do radinho, nós estamos chamando a psicóloga, né, doutora Cleise Navarro aqui, porque nós tivemos uma situação na cidade de Timbó nesse final de semana, que foi o caso onde um casal foi preso depois de manter relações sexuais em frente a uma criança. Então, pensando nisso, a gente trouxe aqui a psicóloga para falar qual que é a repercussão, quais os desdobramentos disso para uma criança, né? Visto que a criancinha aí tinha 1 ano e meio de idade, e esse vai ser o tema da nossa entrevista de hoje. Então, doutora, vamos começar aqui, quero começar perguntando para você, do ponto de vista de um profissional da psicologia, área que você atua. Inclusive, antes, doutora, se pudesse apresentar também para o pessoal, né? Você Claro. atua na psicologia infantil, como é que é a sua formação? Sim, eu sou formada em psicologia há 8 anos, sou formada pela Universidade de São Paulo e atuo também, fiz a minha pós-graduação em neuropsicologia, então faço tanto a parte de avaliação como reabilitação cognitivas de crianças, adolescentes e adultos. Então, sim, a minha atuação também é com crianças. Hoje eu recebo muitas crianças no meu consultório, então a gente entende como que essa necessidade de procurar um profissional, ela tem aumentado cada vez mais e diferentes demandas, mas a gente entende que hoje as pessoas têm um olhar diferente para a psicologia e que bom que isso tenha acontecido, né? E vamos falar então justamente sobre isso aqui, doutora. Porque, bom, a gente, né, repercutiu aqui na rádio também este caso do casal aí que foi preso depois desta cena aí de manter relações sexuais na frente da criança. E eu tenho uma dúvida, acredito que é a dúvida também de muitas pessoas, que quais deveriam ser agora os próximos passos do pai, porque foi o pai que flagrou a ex-companheira com o atual companheiro, tendo essas relações sexuais, e ele que deteve a guarda da criança, então, porque a ex-companheira e o outro sujeito foram presos. E quais que deveriam ser os próximos passos desse pai em relação a essa criança? Bom, primeiro a gente precisa sempre analisar como que foi a experiência para a criança. No caso dessa criança, ela é muito pequena. Então, precisa entender se ela tem condições de falar sobre isso, né? Como é uma criancinha muito pequena, às vezes eles não sabem falar ainda. Mas o que é muito importante nesse momento para esse pai é realmente fornecer o acolhimento, mostrar para essa criança que ela está protegida, até porque talvez ela não tenha como se expressar, como expressar o que ela viu e o que ela sentiu. Então, nesse momento, o acolhimento é o ideal. E acompanhar no decorrer dos próximos meses, dos próximos anos, o que ela pode apresentar, se ela pode ou não apresentar. Porque, sim, é um fato que, né, choca todos nós, mas entende que não é sobre o que aconteceu, mas é sobre como essa criança entendeu isso. Isso a gente só vai saber no momento que ela conseguir expressar. O relatório policial, ele dizia que a criança ela estava bastante assustada ali no momento, né? Claro, um ato que ela desconhece, né, algo desconhecido para ela, e ela estava bem assustada, mas que nem você disse, então agora, por exemplo, buscar um tratamento talvez não seja a melhor opção, porque essa criança nem vai conseguir falar o que aconteceu ou o que ela sentiu, né? Exatamente. Talvez o pai precise sim de um apoio psicológico para ele saber lidar com essa situação, com essa criança agora. Porque não é nem só sobre o que aconteceu com a criança, mas é como esse pai vai lidar agora a partir disso. Então, o acompanhamento é importante até mesmo para os pais nessa situação. Interessante essa situação, porque até ia questionar para você como é que os pais ou os responsáveis, eles conseguem, né, poderiam identificar algum sinal de trauma em uma criança tão pequena. Às vezes o pai que não tem conhecimento disso, também não vai saber apoiar a criança, né? Sim. Então, por isso a importância também, o pai também pode procurar essa ajuda. E a gente tem como identificar já desde tão pequeno, uma criança 1 aninho e meio, algum sinal de um trauma depois de um episódio desse na criança?
Bom, primeiro vale lembrar que o trauma, ele é fruto de uma exposição a uma emoção muito forte, normalmente ao medo, que é uma emoção primária, né? O medo, depois do medo, se origina muitas outras emoções. Quando a gente fala de um trauma, isso é o decorrer de vários episódios ou de um episódio com uma emoção muito forte. No caso de uma criança tão pequena, a gente não consegue muitas vezes observar isso porque ela não tem, como eu disse, como se expressar. Mas pode ter uma mudança no comportamento já que o pai vai identificando. Já desde tão cedo? Desde tão cedo pode ter uma mudança no comportamento, às vezes exposições a situações que antes ela não tinha medo, ela começa a apresentar medo, às vezes um pouquinho mais retraído. Uma criança que era muito falante para de falar. Uma criança que não era agitada começa a ficar agitado. Então, esses são comportamentos que vale a pena a gente observar. Mas quando a gente fala de uma criança tão pequenininha quanto essa, vale muito mais a pena a gente investir ali nesse pai para que ele esteja apto a observar e apoiar essa criança quando ela se apresentar esses comportamentos diferentes. E até porque um trauma, quando a gente fala assim, é possível identificar um trauma, é difícil porque um trauma é uma vivência da pessoa, né? O trauma geralmente, ele acontece, como a doutora explicou, quando você vive uma situação muito drástica, né? De muito medo, uma emoção muito forte, e o cérebro, ele exclui, né? Ele apaga esse episódio que aconteceu da sua mente, né? O trauma mesmo, eu sou leigo, né? Tô falando aqui pelo meu conhecimento assim geral, mas o trauma ele meio que apaga aquela memória da tua mente. Seria isso? Na verdade, o que acontece? Até mesmo quando eu atendo muitos adultos hoje no consultório, a gente se depara com situações onde eles ainda tem a influência de um comportamento da infância, ou seja, eles foram expostos a alguma situação onde teve um medo, onde teve uma forte emoção, ele colocou aquilo como uma verdade, aquilo vai para o subconsciente como se fosse um padrão de verdade, aquilo que realmente aconteceu, daquela forma como ele percebeu, e aí isso se torna o trauma, ele começa a atuar a partir daquilo. Mas nem sempre, por isso que eu falo que é muito da percepção, nem sempre aquele fato aconteceu como aquela criança lembra, vai do que ela percebeu daquilo. Às vezes ela observou um detalhe que ninguém observou, mas para ela foi importante. Esse detalhe ela carrega para a vida toda. Então, quando a gente vai analisar um trauma, não é sobre o fato que aconteceu, mas é sobre como você percebeu esse fato, o que você percebeu desse fato. E aí, por que isso teve tanta relevância? Isso é o trauma. E é isso que você faz, a abordagem juntamente com os pacientes ali na clínica da doutora, justamente faz essa abordagem com eles. Isso, exatamente. Hoje eu atendo de forma online e também presencial na cidade de Timbó, em Indaial. Quando eles vão para o consultório, quando a gente fala de uma terapia com criança, o primeiro passo é sempre primeiro com os pais. A gente entende a dinâmica dessa criança, porque são perspectivas diferentes. A da criança e a da família. A gente entende a perspectiva primeiro dos pais e quando a gente vai atuar com a criança, a gente começa a investigar como ela percebe aquele fato que às vezes o pai trouxe de uma maneira, mas a criança vai trazer de uma maneira completamente diferente. Ela tem uma outra realidade. E aí, como a gente trabalha com traumas, a gente ressignifica aquela história, a gente dessensibiliza aquela história, a gente traz a visão já de uma outra perspectiva para aquela criança, para que aquilo não mais influencie nas tomadas de decisões dela, não só como criança, mas quando ela se tornar um adulto, né? Ah, certo. E uma situação dessa, por exemplo, que aconteceu com essa criança, a doutora falou que a criança pode começar a ficar mais retraída, pode ficar mais quieta, aquela que era muito faladora, né? Começa a ficar mais em silêncio. Esses sinais, eles podem variar de acordo com a idade da criança? Perfeito, eles podem sim variar de acordo com a criança, da idade da criança, de acordo com a personalidade da criança. Vamos levar em consideração que essa personalidade ainda está sendo montada quando a gente está falando de uma criança de 5, 6 anos. Então, imagina uma criancinha tão pequena ser exposta a uma situação como essa, isso vai ficar como um traço ali na memória daquela criança, mesmo que não seja uma memória consciente, porque é muito pequena, mas vai ficar registrado ali na mente daquela criança. Então, os sintomas, as mudanças de comportamento, ela pode variar desde quando essa criança foi exposta àquela situação, até mesmo a idade que essa criança, conforme ela vai crescendo, ela pode ter uma alteração no comportamento dela também, conforme ela vai entendendo as coisas de uma outra maneira. Interessante você falar que conforme ela for crescendo, ela pode ter alterações, porque eu ia mesmo perguntar para você se há alguma consequência a longo prazo para uma criança, né, que não recebe o tratamento, o apoio necessário depois de um episódio desses. Sim, eu gosto muito de reforçar que, infelizmente, situações como essa acontecem muito mais do que nós gostaríamos.
Isso porque muitas vezes os pais acham assim, mas a criança, ela não entende. E é justamente pelo fato dela não entender que isso não pode acontecer. A criança que vê algo que ela não entende, que ela não conhece, a criança, ela tem o medo daquilo que ela não conhece. Então, uma vez exposta a isso, o que isso pode acontecer? Ela pode gerar dentro dela um sentimento de isso é perigoso, isso é ruim. E isso pode futuramente trazer para ela consequências, até mesmo na vida adulta, sobre as relações sexuais dessa criança. Isso também pode, o que para mim é um dos maiores riscos, é que isso se torne normal para aquela criança. Ela pode entender que aquilo é uma forma de carinho, que aquilo é uma coisa boa. E isso pode fazer com que ela reproduza isso em outros ambientes, onde ela vai ser reprimida sem nem mesmo saber o que tem de errado, porque ela presenciou isso em algum lugar. E a gente tem que entender que crianças, elas são frutos do meio que elas vivem, elas vão reproduzir aquilo que elas veem. E ela vai ser repreendida. No momento que ela é repreendida, como que ela vai interpretar isso? Além disso, a gente pode estar permitindo que essa criança ela fique mais exposta a situações de violência e abuso sexual, porque ela vai entender que isso pode ser uma coisa boa e normal. Então, ela pode estar mais suscetível a isso também. Então, esses são alguns dos riscos de ter uma criança exposta a uma situação como essa e não ter um acompanhamento adequado. Olha só toda a repercussão que isso pode gerar no psicológico de uma criança e que pode acompanhar ela durante a vida inteira, né? Se for um caso que não for tratado, que não for aí, né? Às vezes, quantos pais a gente conhece que tudo bem, deixa assim, né? A vida ensina, mas isso pode gerar aí toda uma repercussão na vida da pessoa e pode ter repercussão, desdobramento também na vida social dessa pessoa, na forma como ela interage com outras pessoas também? Pode sim, como eu falei para você, em algum momento ela pode reproduzir isso, né? Ainda criança, então um movimento, alguma coisa que ela percebeu ali, ela pode reproduzir, ela vai ser repreendida porque ela não sabe que aquilo não pode ser feito em público, né? E aí no momento que ela é repreendida, ela pode entender essa repreensão como algo negativo. E ela pode, sim, a partir dessa repreensão, ela entender isso como algo negativo, isso atrapalhar nos relacionamentos dela com as pessoas, inclusive com as autoridades, se foi um professor que viu, se foi até mesmo um avô, uma avó, alguém de um perfil de autoridade repreendeu essa criança, isso pode gerar conflitos até mesmo nas relações dela futuramente, porque ela vai entender que, poxa, fiz uma coisa, fui repreendida de uma maneira, uma coisa que era legal, então eu não posso mais expressar as minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que eu acho legal, porque eu posso ser repreendido de novo. Então isso sim pode ter um desdobramento para a vida adulta, para a adolescência, que é uma fase bastante complicada, então isso pode ter um desdobramento a longo prazo. E doutora, quais que seriam então, ou qual seria a abordagem terapêutica mais comum para tratar esse tipo de trauma infantil ou traumas infantis no geral? Depende muito da idade de cada criança, tá? Hoje que a gente tem, que tem funcionado muito bem, é a terapia cognitiva comportamental, que atua diretamente com a situação, com o comportamento que aquela criança pode estar apresentando. Mas isso depende muito de cada criança e da idade. Tem crianças que se identificam muito melhor falando, tem crianças que elas chegam no consultório e elas gostam de falar, elas gostam de ir na psicóloga, elas se sentem importantes até indo na psicóloga. Eu tenho pacientes assim, tenho pacientes muito pequenininhos que eles sabem a importância da terapia e eles se abrem para a terapia. Já tenho pacientes que eles precisam de um pouco mais de ajuda, então uma abordagem onde você, de certa forma, conduz aquela criança, né? Tem ferramentas onde você consegue extrair melhor um sentimento daquela criança, uma emoção, ajuda ela. Então, depende muito de cada criança. Eu atuo com a abordagem cognitiva comportamental na maioria dos casos, mas conheço outras abordagens que muitas vezes eu acabo mesclando e que funciona muito bem com essas crianças também. Que bacana, doutor. Eu acredito que deva ser um trabalho, em muitos casos, assim, complicado, porque a gente trata de criança, deve ter alguns temas muito sensíveis, mas ao mesmo tempo muito gratificante, né? Você está ali auxiliando no crescimento, na evolução de um ser humaninho, né? De uma criança que tem a vida inteira e já está começando com a base forte ali, né? Dentro da psicologia, tratando. Então, acredito que deva ser algo muito gratificante. Depois você vê essa criança adulta, pensa, poxa, né, eu ajudei, né, a criar essa pessoa hoje, né? Então, doutora Cleise Navarro, eu agradeço você novamente pela disponibilidade, pela conversa aqui que nós tivemos, uma conversa muito importante, inclusive para a comunidade de Timbó, e as portas estão abertas aqui para você, doutora. Muito obrigada, novamente eu agradeço, parabenizo todos vocês, é um tema de muita relevância e realmente vocês estão fazendo um ótimo trabalho, eu agradeço muito essa oportunidade.